Boa noite a todos que chegaram aí durante a nossa música. Vamos então para a nossa prece e preparação para o nosso evangelho. O som tá bom, tudo normal aí, não tá mais alto, a musiquinha de fundo, tá tudo ok. Me dando ok, eu já dou início aqui pra gente. Boa noite, Jorge, tudo bem, meu amigo? Boa noite, Zezé, pessoal que tá acompanhando a gente lá no YouTube. Sejam bem-vindos. Então tá bom, vamos lá. Convido a todos nesse momento para que fechemos os nossos olhos, que nós possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo. Que nesse momento possamos sentir a presença da espiritualidade nos acompanhando, nos dando toda a sustentação para mais um estudo, para mais um evangelho no lar. Vamos sentindo as nossas energias sendo revitalizadas através da nossa respiração. Vamos acalmando os nossos corações e assim sentindo a presença dos nossos mentores, esses irmãos, amigos que estão conosco há muito tempo, nos dando toda a sustentação necessária, toda a inspiração, cuidando de nós. Vamos sentindo a presença também das equipes responsáveis por este trabalho, o Espírita Soul, esses irmãos que nos dão não só sustentação neste evangelho, mas também ao longo de toda a semana, nos lembretes dos ensinamentos do Cristo, nos dando auxílio, nos dando forças para que os nossos propósitos sejam cumpridos e que também nos conectam através dessa bênção da tecnologia que interliga cada um de nós em nossas casas, onde quer que estejamos. Vamos também saudando os mentores de nossa casa, irmãos que cuidam de nós, da nossa família, para que o ambiente seja sempre o mais propício possível para o aprendizado de todos. Vamos até a frente de nossa casa com esses irmãos e vamos pedindo a eles que permitam a entrada das equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representadas pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia. Que todos esses irmãos possam adentrar em nossas casas, passando por todos os cômodos, pela sala, pela cozinha, pelo banheiro, pelos quartos, limpando, higienizando, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, tudo aquilo que não for positivo, não só para o nosso evangelho, mas também para que tenhamos um ambiente adequado. Vamos visualizando eles passando por esses cômodos, com suas ervas, com seus incensos, queimando todas essas energias não positivas. À frente de nossa casa, vamos encontrando novamente Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, que esses irmãos possam cuidar de nossa casa, que Ricardo possa deixar um ou mais de seus cruzados à frente de nosso lar ao longo de toda essa semana, protegendo-nos, guardando-nos contra todo e qualquer mal e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E é nesse momento que nós visualizamos a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida, e no seu topo é hasteada uma bandeira branca, e um farol reluzente se faz brilhar, para que todos os irmãos possam
em quais dimensões estiverem, perceber que em nossas casas, nesse momento, está sendo realizado um Evangelho no lar. Que eles possam se fazer presentes, nos acompanhar nessa noite de estudo e de aprendizados. Vamos também nos ligando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e nos conectando aos discípulos, aos apóstolos de Jesus, a Paulo, a Maria de Magdala, esses irmãos dedicados na divulgação do Cristo e na vivência do Evangelho e nos exemplos de Jesus no seu dia a dia, nos deixando o exemplo de resignação, o exemplo de dedicação, de fé, de coragem. Vamos sentindo a presença de nossa mãe, Maria de Nazaré, sentindo todo o seu carinho, todo o seu amor nos envolver neste momento, cuidando de nós, nos abraçando, e que possamos colocar em suas mãos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas dificuldades, para que sejamos amparados e sustentados nestes momentos. Que busquemos nesse conforto as inspirações necessárias, a busca pela solução, pelas soluções. Que a espiritualidade sempre nos atende. E vamos visualizando a luz brilhante do Mestre, chegando até nós. Jesus, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, nos acolhe, nos põe debaixo dos seus braços e, através dos seus evangelhos, nos mostra o caminho para a felicidade, o caminho para uma espiritualidade sadia, o caminho para Deus. Que possamos nos esforçar, nos dedicar, com o auxílio da doutrina espírita, sair desta encarnação um pouquinho melhor daquilo que entramos. E vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por estarmos juntos mais esse dia, por estarmos reunidos, por tudo que somos, por tudo que temos, pela saúde, pelas oportunidades, pela comida que temos na mesa. Agradecemos do fundo do coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Uma excelente noite de domingo aí para todos que entraram durante a nossa música, para todos que entraram aí durante a nossa prece. Deixa eu só colocar o tema, do Evangelho, acabei esquecendo. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre as duas mortes. Quais seriam essas duas mortes? Quando Jesus viu a multidão ao seu redor,
ele decidiu atravessar para uma outra margem do lago, né? Para o outro lado da margem do lago. E nesse momento, um escriba se aproximou dele e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus respondeu para ele: Olha, as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Outro discípulo disse para ele: Senhor, deixa eu primeiro ir sepultar o meu pai, depois te sigo. E Jesus respondeu: Segue-me e deixa os mortos que cuidem de enterrar os seus mortos. A passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos versículos 18 a 22. Então vamos lá, eu vou repetir aqui para vocês a pergunta que eu fiz lá nos stories do Instagram. Deixa eu puxar aqui para vocês poderem acompanhar. Tá aí. Você acredita ser desapegado das coisas terrenas a ponto de não ter que se preocupar após o desencarne? E aqui a gente pode ser bem sincero, né? Sem julgamento. Gostei bastante da honestidade das pessoas aí, que apesar de terem uma resposta bem mais equilibrada ali na resposta do meio, né? Foram bem sinceras, achando que pode não dar muito bom ao fim da encarnação, assim como os que acharam que estão no caminho correto. Isso é bastante importante. Eu queria saber de vocês, né? Vocês se sentem desapegados o suficiente? Eu vou trazer alguns exemplos ao final, né, durante o nosso evangelho, para a gente conseguir medir através de alguma régua, porque é difícil, né? A gente fala assim, não, eu sou um cara muito bom, eu sou uma pessoa excelente, de bom trato. Eu tenho certeza que eu tô com a consciência muito tranquila que vai dar bom, né? Mas aí talvez esse bom não seja o bom necessário para Deus. E a gente vai entender o que seria, talvez, esse bom, né? E essa passagem de Mateus, será que Jesus... Vou voltar aqui para... Será que Jesus estava querendo dizer exatamente aquilo mesmo para o discípulo que queria enterrar o seu pai? Será que Jesus teria sido tão radical para fazer com que o homem tivesse que tomar uma decisão tão difícil naquele momento, entre seguir Jesus ou enterrar o seu pai, que havia morrido? E aí, antes de dar essa resposta, que talvez seja até um pouco polêmica, né? Muita gente talvez até ache que não, nossa, é muito radical. A gente precisa entender quais são esses dois tipos de morte que nós encontramos nessa passagem e em todos os ensinamentos de Jesus. Quando a gente morre na Terra, nossos membros acabam ficando enrijecidos, né, endurecidos, o calor do nosso corpo desaparece, né, vamos ficando frios. E com o tempo, o que desaparece também é todo esse organismo, toda essa parte que é feita de carne. Ela vai ficando putrefata, a nossa fisionomia desaparece, né? E tanta gente cuida tanto, né? De forma vaidosa, em exagero, para um dia, como todos sabemos, virar pó. Essa é a morte da matéria. E quando a nossa alma morre, que é essa outra morte, quem fica endurecido, enrijecido, é o nosso senso de moralidade. O que esfria não é mais a carne, é a nossa descrença, a nossa desesperança,
a nossa indiferença para com a dor do próximo, a decomposição do ser, ela é visível, né? Quando a criatura desencarna, a gente não vê a decomposição do corpo, mas quando a criatura tem a morte da alma, a gente vê, visivelmente a gente percebe, né, essa definhação da criatura. E a gente vai percebendo, né, pelas escolhas, pelas más tendências, pelas paixões vis que a criatura tem na matéria, pelos abusos que ela acaba tendo. Muitas vezes, talvez sem que ela perceba, ela se torna um zumbi vivo aqui na Terra, apenas vivendo as coisas de forma intensa e de forma inconsequente para a vida espiritual. Acaba virando uma alma perambulando aí pela nossa sociedade. Aquela história, né? Por fora, bela viola e por dentro, um pão bolorento. Essas almas mortas em corpos que estão vivos, muitas vezes muito sadios, existem aos montes por aí. Se a gente olhar as nossas redes sociais ou as redes sociais, a gente vai ver de monte as criaturas que vivem na superficialidade, vivem só pelas coisas terrenas, aquelas pessoas que até falam e vivem de fé, mas é uma fé superficial, né? Como se aquilo fosse um capricho, como se aquela fé fosse um adorno. Olha, eu tenho fé, mas no fundo a gente vê que ela não vivencia aquela fé. E é muito fácil da gente identificar essas criaturas. Pega, por exemplo, quantas pessoas acabam gritando aos quatro ventos sobre Jesus, sobre serem cristãs, sobre serem pessoas do bem, pessoas de bem, que valorizam a sociedade, que valorizam a família, e de repente, quando a gente vê, essas pessoas estão envolvidas em crime, elas estão envolvidas em corrupções, elas estão envolvidas em escândalos sexuais, e não é uma não, vira e mexe, aparece de monte esse tipo de gente. Então, por isso que a gente até fala pra gente não ficar criando, né, os bezerros de ouros aí pela sociedade. Por quê? Porque de repente aquela criatura pode, num estalar de dedos, nos decepcionar. E se a gente ficar muito aficionado, tem gente que fica cego, né? Fica cego, não percebe os desvios morais daquela criatura e acredita que ela possa estar sendo enganada, que ela, enfim, várias coisas. Eu me lembrei agora de uma situação. Eu trabalhava com uma pessoa e no período que o João de Deus foi exposto, né, com tudo aquilo que aconteceu lá em Albadiânia, essa pessoa ficou em choque. Por quê? Ela nem era espírita, tá? Ela era uma simpatizante, mas porque ela já tinha ido até lá e já tinha sido tratada por ele, curada, enfim. Então ela ficou horrorizada e o primeiro pensamento dela foi justamente o de negação. Não, impossível, uma pessoa que faz tanto bem, eu vivi lá não, né? Mas estive lá, conheci, não é possível isso. E aí depois a gente vê, né, investigações policiais e tudo mais, a realidade nua e crua. Então, muitas pessoas provavelmente também tomaram, né, esse susto. E aquelas que tomavam aquilo como referência, se elas não tiverem um crivo da razão, uma fé raciocinada, elas vão se deixar serem levadas, né? Então essas criaturas, elas estão muito longe de representar Deus. E hoje, inclusive, nos dias de hoje, elas são péssimas propagandas do Cristo, né? Porque elas falam tanto de ser cristão e aí elas acabam caindo e deslizando. E nós sabemos que todos somos falhos, né? Mas para aquelas pessoas que são críticas, é dois palitos, é um estalar de dedo para aproveitar a deixa e falar mal, né?
Aí, ó, tá vendo? Ó, é cristã, se diz cristão e faz uma situação dessa. Mas a verdade, a pessoa, ela só se diz, né? Ela não representa, ela não faz por onde para vivenciar Jesus. E claro, né? A sociedade não tem esse discernimento ainda, justamente por conta da nossa evolução. Então, não faz muito sentido essa falsa representatividade. E a morte da alma, ela é uma coisa terrível, porque é muito mais triste ver uma morte da alma do que uma morte do corpo. A morte do corpo, ela acaba sendo para a alma uma libertação, né? Não para todos os espíritos, mas para muitos espíritos é uma libertação. Quando a alma morre num corpo vivo, ela acaba se tornando, na verdade, uma escrava da matéria, uma escrava da obsessão, né? Abre portas, abre janelas para justamente sermos envolvidos. Quem abre essa porta, essa janela, somos nós mesmos, é claro. Então, para o espírito que vive plenamente na carne, vive só a matéria, vive plenamente na carne, mas vive bem, né? Não vive só a matéria, vive bem, vive a espiritualidade na matéria. Para essa criatura, a morte é algo honroso, né? Algo glorioso. Como eu disse, é a libertação, porque vai ser um momento de desprendimento da carne, que traz muita dor, e vai ser um momento de reencontro, né? Um reencontro com as almas que já desencarnaram, seus entes queridos. Vai ser um momento para essa criatura que viveu espiritualmente na matéria de reflexão, de avaliação da encarnação, se acabou cumprindo com seus compromissos assumidos antes de viver, né? Vai ver aonde acertou, vai ver onde fracassou, e aonde fracassou vai ter uma consciência de tipo, caramba, na próxima eu vou ter mais atenção, vou criar ferramentas para que eu consiga reparar essas faltas. É uma reparação sem peso na consciência, sem dor. Já para os espíritos que estão presos na matéria, a morte é algo muito ruim. É algo de imediato muito impactante. Por quê? Porque elas acabam ficando num estado de muita perturbação. E esse estado de perturbação acaba levando, para muitos espíritos, leva muito tempo para eles se desvincularem, né? É o famoso estado umbralino, né? Aquele estado que a gente fica preso à matéria e às coisas que a gente acabou deixando. Eu vou trazer para vocês alguns relatos que a gente pode encontrar lá no livro Céu e o Inferno. Para quem não sabe, na segunda parte tem vários depoimentos de espíritos desencarnados. E aí lá eles são categorizados de acordo com a sua evolução, né, de espíritos felizes, de espíritos em estado mediano, espíritos sofredores. E cada um deles acaba contando um pouquinho sobre como foi esse seu desenlace. E a gente percebe quais as condições que os espíritos felizes tiveram para chegar nesse estado, os espíritos medianos, os espíritos sofredores também. Os exemplos que eu vou trazer são só dos medianos e dos sofredores, tá? Só para a gente não se prolongar, mas também eu vou trazer de forma bem sucinta, porque aí, claro, vocês podem buscar na literatura, né? Estudar lá um pouquinho mais sobre essas histórias que são fantásticas. Mas antes eu vou ler aqui os comentários de vocês. A Lani falou que não é muito apegada, a Rosana também não sente, a Jane está no mais ou menos, também estou no mais ou menos. A Cristiane comentou, de coisas, objetos, não, mas do restante sou muito apegada ainda, não consegui evoluir nesse aspecto. Provavelmente sentimentos, né, Cris, você deve estar falando. Sentimentos em relação às pessoas. A Maria Neuza comentou, eu não esqueço quando alguém me magoa.
fico falando, mas não esqueço. Muitas vezes, né, a gente faz isso, de falar de desculpa, de falar de perdão, e tem essa dificuldade de fazer, de pôr o perdão na prática. É muito complicado. E isso é um dos fatores que enraiza e nos prende mesmo. Somos mortos-vivos. A Valdênia diz que não tem apego. É isso aí, né, Cris? Vou trazer aqui os relatos para vocês verem que legal que é essas falas. Vou puxar aqui. O primeiro que eu vou trazer é o Joseph Bré. Ele foi um espírito desses de condição mediana, como eu disse. Ele foi evocado 22 anos depois que ele morreu, pela própria neta. Então a neta deve ter ficado com saudade, queria saber em que condições estava o seu avô, e 22 anos depois que ele havia desencarnado, a sua neta buscou um contato sobre ter notícias dele. E para a neta, ele sempre foi um homem bom, um homem honesto, e ela acreditou que ele estaria bem. De fato, Joseph estava bem, mas ele conscientemente dizia ainda viver alguns sofrimentos, alguns desgostos, porque ele acreditou, ele dizia, né? Acreditou não, ele dizia que ele não tinha empregado bem o seu tempo na Terra. Ele achou que ele tinha desperdiçado o tempo que ele teve na encarnação. Ele, apesar da neta, né, dizer que ele era um bom homem, acreditar que ele era um homem, ele talvez até se considerar um bom homem de acordo com a lei dos homens, uma pessoa que não transgredia as leis dos homens, né, que vivia bem na sociedade. Ele dizia que o que faltou para ele foi não transgredir as leis de Deus, que não necessariamente são as leis dos homens. Ele diz que esqueceu das leis de Deus, né, das questões morais, provavelmente. Então ele compreendeu que ele havia falhado nessa parte específica, e ele sofria por conta disso, e que estava esperando ansiosamente por uma nova oportunidade para ele poder reencarnar e reparar nessas faltas. Então o espírito ele já entra no estado de lucidez, mas quanto tempo ele levou para se desligar da matéria e estar num estado de erraticidade, um plano melhor? Não é citado essa parte, né, no livro, mas se ele ainda, né, nesse estado de consciência, 22 anos depois, ainda sofria, imagina quanto tempo ele levou para se desvincular, né, do corpo. Um outro caso mediano foi o da senhora Helene Michel. Ela foi uma jovem, tinha 25 anos, ela teve uma morte súbita. E apesar dela ser uma criatura de bastante afeto, bondosa, caridosa para com as pessoas ao redor dela, ela era uma pessoa rica, de bastante bens, né? A família era uma família rica. E isso fez com que ela se tornasse uma pessoa um pouco frívola com as demais. Uma pessoa um pouco fútil, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de espiritualidade. E quando ela foi evocada, ela tinha acabado de desencarnar. Ela foi evocada 3 dias após o seu desencarne. Ela ainda se via no seguinte estado. Ela se via junto ao corpo, que já estava em processo de decomposição, mas por vezes ela conseguia, provavelmente através do pensamento, quando ela se sentia chamada, ela ia até a casa onde ela viveu com a família. Mas ela achava, quando ela estava nessas visitas, que ela estava encarnada. Mas ela não tinha entendido ainda a sua morte. Então, isso perturbava demais o espírito dela. Porque ela se via naquela casa, mas via os seus entes queridos lamentando a sua partida. Mas ela se sentia lá, se sentia presente. Depois que ela foi evocada, né,
os médios, o médium presente, né, as pessoas que estavam conversando com ela, explicaram da situação dela. E através de muita prece, ela acabou sendo resgatada depois. Foi evocada outras vezes, contando como foi esse processo e que já estava numa situação um pouco melhor. Mas, você vê, era uma pessoa boa, mas não era totalmente boa, não era boa de espírito, né? Ela era uma pessoa boa no tato com talvez os seus parentes mais próximos, mas com as outras pessoas nem tanto. Então acabava utilizando a posição social que ela tinha, fazia com que ela se distanciasse mais das criaturas. E ela entendeu, né, toda essa questão e foi resgatada. E o último exemplo que eu trago é de um espírito inferior. É um boêmio. Ele estava num estado inferior e era considerado um espírito sofredor. Esse espírito, ele na sua conversa, ele explica que ele era muito apegado às paixões, aos luxos da carne, aos prazeres que a matéria oferecia. E ele se dizia muito arrependido, porque conscientemente aquilo torturava psicologicamente ele, né? Mentalmente ele. Porque ele já tinha consciência também desse desperdício de tempo. E o que mais preocupava ele, porque ele já tinha um entendimento, era que numa vida futura ele ia ter que reparar essa falta, né? As faltas que ele acabou cometendo com o próprio corpo, os descuidos que ele teve com o próprio corpo. E mesmo sofrendo, ele tinha essa compreensão que Deus tinha emprestado para ele uma ferramenta, e ele fez um mau uso. E que os espíritos, nas condições na que ele viveu, né, quando desencarnam, acabam imediatamente buscando essa conectividade, buscando essa ligação, justamente com aquilo que lhe trazia ou lhe traz prazer. Então, são os espíritos que se alimentam através do excesso de comida, né, da gula, do excesso de sexo, do excesso da bebida, do excesso das drogas. Só que espiritualmente, aquilo não sacia, né, depois de um certo tempo. Ele vai ficar naquele estado de obsessão e de vampirismo com as criaturas terrenas, mas a ele não alimenta mais, porque o espírito não tem a necessidade disso. Então eles vão virando meros parasitas dos encarnados e ficam vagando no vazio, buscando sempre preencher esse vazio, que nunca é completo, um vazio sem esperança, porque na matéria você ainda sente as coisas, no espírito não. Então precisa de muito tempo, precisa de muita luz e de um adquirir de consciência na erraticidade para conseguir sair desse estado para um estado melhor, ser resgatado pelos bons espíritos. Deu para entender esses 3 exemplos que eu trouxe, gente? Ficou bem claro para vocês? A Cris comentou aqui, uma colega cristã não espírita louva muito a Deus, mas essa semana me enviou uma mensagem super feliz por alguém que ela não gosta ter sido hospitalizada, tipo, vaso ruim não quebra. É bem por aí, né? Porque não adianta nada a gente falar de Jesus nesses casos, não adianta a gente ficar pregando passagens do Evangelho, ficar lendo salmos, ficar falando de provérbio, não adianta eu ficar falando disso e ter um olhar ruim para as pessoas, né? Falar mal das outras pessoas, julgar as outras pessoas, ser intolerante com as outras pessoas, porque isso está fugindo totalmente daquilo que eu
verbalizo. Enquanto a gente achar que Jesus não, os ensinamentos de Jesus são a nossa salvação, mas depende de nós para que nós tenhamos o sucesso dessa salvação, a gente vai continuar botando a culpa no terceiro, né? A culpa é do outro que não melhora. A culpa é do outro que faz isso. A culpa é do diabo. A culpa é do obsessor. E a gente não faz a nossa parte. E isso só vai... Essa chave só vai mudar quando essa consciência na espiritualidade, nessa consciência na vida futura acontecer. Por quê? Como que eu vou viver num looping eterno, né, de reclamação, de insatisfação, e isso vai ser um inferno na vida dessas pessoas. E como que elas vão perceber que elas estão vivendo o inferno se elas não mudarem os hábitos que elas têm? Então é fundamental que elas adquiram essa consciência para poder mudar. E claro, a gente não pode dar corda para essas pessoas, porque querendo ou não, elas acabam se tornando até obsessores encarnados, né? São pessoas que aparentemente não fazem nenhum mal, mas quando vem soltar um veneninho na nossa orelha, a gente... Peraí, isso não me pertence, né? A gente tem que quebrar essa corrente do mal. A Maria Neuza comentou aqui que ela não gosta muito da vida. É porque a vida não é um mar de rosas, né? A vida, ela muitas vezes ela é desafiadora. Ela é difícil. E é por isso que eu falo que a gente tem que ter muita abnegação nesses casos de sofrimento. Tem que ter muita resiliência. Resiliência para aguentar essas dores. Porque tem dor que a gente não tem como tirar, né? Se eu tenho uma doença crônica, ou eu sou resiliente e vivo com ela e vivo bem, mesmo com a dor que ela vai me trazer, mesmo com o sofrimento que ela vai me trazer, ou eu vivo até o fim da minha vida só em reclamação, só em desesperança. Porque enquanto a gente está aqui, tem um motivo da gente estar. O aprendizado é dia após dia, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. Por quê? A gente não sabe quais os compromissos, às vezes, a gente veio para reparar. Quais as necessidades que nós solicitamos antes de encarnar para passar por tais provações e suportar e superar. Porque talvez em outras a gente não aguentou. A gente chutou o balde. Então, essas palavras são as mais difíceis mesmo, são as mais importantes nessa situação de encarnações cheia de provações, cheias de dificuldades. Porque quando tá bem, tá tudo tranquilo, né? É fácil viver. Mas e na dor? E é aí que a gente acaba valorizando a vida. Valorizando aqueles momentos que a gente tá bom. Aí a Ana comentou aqui, nós temos que viver o Evangelho. Não é fácil aqui encarnada, mas todos os dias é um degrau da evolução. Costumo dizer que é um treinamento diário viver o Evangelho. É um treinamento diário. É um treinamento diário. E lembrar das passagens e entender Jesus nos auxilia demais. A não ser apenas palavras, a entender e incorporar aquele ensinamento dentro das nossas vidas. Porque esse ensinamento da noite de hoje serve para mim de um jeito, mas não serve para você do mesmo jeito que o meu. Você vai extrair dele alguns ensinamentos que não são os mesmos que o meu. Coisas que você vivencia que eu não vivencio. Então, a gente tem que
Por isso que eu trago todas as reflexões. Porque senão vira sempre ou só uma palestrinha, né? Onde a gente fala, sai do centro espírita meio que já esqueceu, né? A palestra no centro é sobre família, sobre harmonia. Aí a hora que eu chego em casa é só arrancar rabo. Não adianta nada, eu não incorporei aquele ensinamento. É essa a importância da reflexão dos nossos estudos, né? Aí a Cris comentou aqui, pra Maria Neuza, né? Olha, sinta-se abraçada, sente muito aí. Lute a vida, por mais dolorosa que seja, né? Ela é linda, e é verdade. E pode ter certeza, Maria Neuza, está recebendo todas as nossas boas vibrações na noite de hoje. Aí a Cris comentou aqui da resiliência. A Renata comentou, o tio dela faleceu há 4 meses e acredita que ele está em casa ainda. Minha tia só chora até hoje. Não conseguiu desfazer nada nem tirar as roupas dele do lugar. Queria ajudar, mas ela não ouve ninguém. Vou te dar uma dica, Renata. É muito comum isso. 2 motivos que acabam sendo possível o seu tio se manter na casa. Primeiro, esse apego à matéria, né? Quanto menos espiritualizado é o ser, menos ele vai entender do desencarne. Mais ele vai querer ficar preso àquelas coisas que ele deixou na Terra. E isso pode até transformar num processo obsessivo. Nesse caso, se a sua tia chora até hoje, o processo obsessivo até se torna invertido, do encarnado para com o desencarnado. Isso acontece muito. Quando o encarnado não aceita a morte, quando o encarnado vive o lamento constante, o choro, o não desprendimento, esse desencarnado não tem paz de espírito. Ele precisa ser muito espiritualizado para não ser afetado por essa criatura. Então, isso pode sim estar ocorrendo. Ela não quer ajuda, ela não ouve ninguém. Tem uma ajuda que ela é fundamental. Toda obra, essa obra principalmente aqui, ela fala demais disso, demais. Todos os espíritos em sofrimento, todos os espíritos medianos e os espíritos felizes falam a mesma coisa. Prece, oração é a melhor ferramenta que esses espíritos podem ter. Então, se você não consegue chegar nela, ora por ela, constantemente, fervorosamente. Peça para as pessoas próximas a você, que têm a mesma crença que você, que acreditam que essa prece possa auxiliar, peça para que essas pessoas ajudem em oração. Porque o que tira os espíritos dessa situação são as preces. Como que a prece ajuda? A espiritualidade, a hora que você produz a prece, você está emanando vibrações, você está emanando energias. Elas naquele momento podem não atingir aquela criatura, mas elas vão dar sustentação para a espiritualidade, para em uma possibilidade, em uma brecha que ela der, porque vamos pensar assim, aquela criatura está envolta em tristeza, está envolta em dor, só pensa nisso. Então ela está envolvida numa crosta de negatividade, de sentimentos tristes, sentimentos ruins, abrindo possibilidades para que a obsessão aconteça. Mas na hora que ela tiver um lapso de felicidade, um lapso de lembrar de Jesus, ela pode ouvir alguém falar, pode ser uma música, qualquer coisa que abra essa brecha, a espiritualidade vai aproveitar e emanar toda essa energia condensada de amor, seja nela, seja no espírito desencarnado. Então, faça individualmente, peça para outras pessoas, faça coletivamente, mas é extremamente importante a ferramenta da prece nessa condição. Vai ajudar demais. Então, se você acha que não dá para ajudar no tato, essa
ferramenta, ela é fantástica. Aí a Ana comentou aqui: faço o evangelho no lar todos os dias e no meu dia a dia, mas dificuldades nos meus deslizes e lembro do evangelho. É isso, porque a dor e a dificuldade vai acontecer, mas a hora que eu lembro de que isso não pode me derrubar, que vai ser no evangelho que eu vou me fortalecer, vão ser, enfim, cada um vai acabar buscando dentro de si aonde buscar essa felicidade. Você não fica preso, né? Você não fica apegado àquele momento de deslize. A Renata comentou que ele era materialista. Então é isso aí, minha amiga. Foca aí nesse caminho. Aí a Clarissa: como fortalecer a fé diariamente? Porque qualquer situação complicada eu sinto medo. E isso é um trabalho diário, viu, Clara? É muito difícil no sentido de essa fé consolidada, ela tem que estar primeiro. Lembra do evangelho da base, né? Do evangelho da pedra, da casa construída na pedra. É aquilo. A fé, ela só vai ser sustentável a partir do momento que eu tenho muita certeza. Muita certeza. Porque se eu não tiver certeza, ela vai desmoronar. Ela não vai ser sólida. E para ela acontecer no dia a dia, não tem muito milagre, né? E a gente está na matéria. A gente está envolvido com muita energia, muita gente, muitas coisas. Não tem como ser um Jesus aqui, né? Nós não estamos longe disso. Estava conversando com um rapaz no privado, falando de Chico, que é um espírito de... Gente, Chico pega todos os documentários, pega as pessoas que conviveram com ele. Era um espírito incrível, mas não era um espírito de luz. Era um espírito que reclamava das coisas, que tomava bronca da espiritualidade. Era um espírito que se cansava, né, das coisas do mundo. E então, assim, claro, também não somos como ele, mas o que eu quero dizer é que se em alguns momentos ele também balançava, não tem nenhum problema a gente balançar. A gente não vai sair daqui uma rocha, não vai uma rocha na fé, porque a gente é muito provado, a gente é muito testado, e essas dificuldades, querendo ou não, abalam o nosso psicológico, abalam o psicológico das pessoas que estão à nossa volta. E não dá pra gente sempre olhar e falar: nossa, tá tudo bem. Não, porque não vai estar. Não vai estar. O que a gente tem que fazer é o que a Ana comentou. É perceber que a gente não vai estar bem e voltar para aquilo que a gente não pode ficar, que é mal. Então, se a gente vê que alguma coisa está fora da gente, isso não me pertence. Volta em prece, pega um livro, sei lá, de frases e abre aleatoriamente, fecha os olhos, se conecta com o seu mentor, pede forças a Deus, acalma o coração, que aí a gente sai daquele furor das dificuldades, daquelas angústias que a gente tem, e abre a brecha para que a espiritualidade também nos auxilie, que a espiritualidade também nos inspire, também nos instrua, porque às vezes a gente quer buscar uma saída e não encontra, ou alguma coisa está deixando a gente chateado, deixando a gente mal. Então a Renata pode ver a tia dela sofrendo, aquilo faz mal para ela também, mas ela pode ficar com dó, ela pode ficar com pena, ela não pode ficar mal, porque aquela dor não é dela. É isso que Jesus fala, e eu vou complementar ainda lá na última frase: deixe os mortos enterrarem os seus, né? A gente não pode pegar uma dor que não é nossa, porque a gente já tem tanta coisa, mas isso também não impede que a gente tenha meios de colaborar, meios de auxiliar, meios de servir.
A gente não pode ser indiferente também. Então, assim, fortalecer a fé diariamente é um trabalho diário, é um trabalho que a gente precisa de muito orar e vigiar e de muita disciplina. Como que eu lido com as dificuldades que eu tenho para fortalecer essa fé? Porque ela só vai ser firme a hora que eu tenho os meus propósitos, que eu sei quem eu sou, que eu sei quais as dificuldades que vão me abalar e quais não vão. E as que vão me abalar, eu preciso trabalhar para manter, para que elas sejam, para que elas não me tirem do meu eixo. Aí a Rosana falou que o período de luto é muito pessoal também, né? E é verdade. Então, a pessoa que não está naquela situação tem o tempo dela. Por isso que talvez ela não queira ouvir ninguém, tem muito sentido. E a gente tem que respeitar, é claro. Aí, Ana, o melhor remédio é a prece, é o evangelho no lar, a prece é o melhor remédio mesmo, a Alane comentando. Boa sorte, Renata, e boa sorte aí, Clá. Vai dar certo, fiquem tranquilas. Então, quando Jesus quis dizer, para a gente finalizar, né? Deixemos que os mortos enterrem os seus mortos, o que ele está fazendo? É um convite, sim, à radicalidade, né? Ele está tentando mostrar para aquelas criaturas, está tentando quebrar, né? Quebrar paradigmas, quebrar dogmas. Porque se ele está mostrando que meu reino não é deste mundo, por que eu vou ficar ensinando as pessoas a serem apegadas às coisas deste mundo? Se a crença de Jesus era de que aquele corpo não tinha mais um espírito lá, por que ele ia falar, não, vai lá e fica lá chorando, me engano, em cima? Não sei nem como que era a cultura hebraica na época, né? Os judeus, não sei como que era em relação à morte, velório, essas coisas, eu não sei, né? Mas pensando para os dias atuais, imagina, Jesus ia dar muito tapa na cara de muita gente, né? Sem o lado da agressão, né? Mas eu quero dizer é mostrar, olha, meu amigo, acorda, não tem essa necessidade. Jesus ia ser muito pontual nessa questão. Porque ele estava tentando mostrar, porque ele já tinha explicado, né? Dos reinos, já tinha explicado das questões do espírito e das questões da matéria. Que o verdadeiro caminho para a felicidade não era aquele. Então, quando Jesus diz aquilo, ele está chamando as criaturas para uma renúncia total, uma renúncia imediata de tudo que prendesse aquelas criaturas ao mundo, inclusive aos laços familiares. E aí, muita gente pode alegar uma frieza do Cristo, né? Pode alegar que Jesus não tem coração, né? Alguém que fala uma coisa dessa. Mas de forma alguma a gente pode enxergar dessa forma. E eu vou dar alguns exemplos. Quando Pedro sofria internamente, porque Jesus falou, olha, vou viajar e eu quero você comigo. Só que ele tinha lá na casa dele uma sogra acamada. E ele não queria deixar a esposa cuidando da sogra doente, né? Ele não queria abandonar elas. Então o que Jesus faz nesse momento? Jesus, vendo essa angústia que ele tinha, ele vai até a casa de Pedro e cura a sogra. Isso faz com que, naquele momento, a fé de Pedro, a fé da esposa de Pedro em Jesus ficasse fortalecida. Então, são os pequenos milagres que fazem com que a gente veja e fortaleça essa fé que a gente tanto busca, né? Por que a gente vê isso? Porque o reino de Deus, ele não espera mais. Não dá mais para ter adiamentos. Quando nós conhecemos, e nós estamos numa encarnação, onde nós conhecemos, entendemos o propósito de Jesus, e não simplesmente só ouvimos, a gente busca a prática em nossas vidas, nós não somos mais convidados, nós somos convocados a segui-lo.
E a gente não pode mais hesitar. A gente vê isso não só nesse ensinamento, mas a gente vê isso na parábola do jovem rico, que Jesus fala: olha, meu amigo, você quer me seguir? Se desfaz de todos os bens que você tem. Tipo, vamos testar mesmo, vamos ver se você quer mesmo me seguir. Porque você, sendo rico, vai ter um caminho de felicidade material. Na minha companhia, eu vou te ensinar a felicidade do espírito. E quando a gente segue Jesus, a gente encontra uma vida mais plena, uma vida mais significativa. Porque os valores do mundo, eles acabam perdendo toda essa importância diante desse chamado de Deus. A questão é, nós estamos dispostos a renunciar tudo por amor ao Cristo? Já falamos muito disso, mas a gente sabe que não é fácil. Cada um de nós aqui carrega a sua própria cruz. Cada um carrega o seu próprio fardo. Cada um sabe o peso da sua cruz, o peso das suas dificuldades. E voltamos, mas quanto que a gente está sendo resignado em relação a elas? Quanta fé eu tenho confiado, quanta confiança eu tenho colocado no amparo de Deus, na sustentação dessas dificuldades que por vezes parecem não ter fim ou são sem solução. Como a gente vai superar ou suportar elas se a gente não fizer isso? Se a gente não fizer isso, será só choro e lamentação. E choro e lamentação, a gente volta para o que a gente atrai com choro e lamentação. Então, essa é a avaliação que o Evangelho de hoje propõe para a gente. É um desafio mesmo. É para a gente analisar o quanto que nós estamos acomodados em algumas relações, em algumas questões da nossa vida que nós só reclamamos. Então, vamos pegar os pontos que eu só reclamo. Eu só reclamo do trabalho, eu só reclamo da minha família, eu só reclamo do trânsito. O que eu estou reclamando? Especificamente, o que eu estou reclamando dessas questões? O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar? O que eu posso mudar, eu levanto a cadeira, levanto a bunda da cadeira e vou resolver. O que eu não posso mudar, eu vou ser resiliente. Eu vou ser resignado. E em todos os casos eu vou aplicar o quê? Fé, através da prece. Então, vamos perceber quais são esses pontos, né? Se são questões internas nossas, maus hábitos, maus comportamentos que eu tenho, vícios, ou se são externos, né? Dentro dos relacionamentos, dos desejos que eu tenho e não consigo realizar. Então a gente precisa ter uma visão bem realista do que a gente quer, justamente para que a gente compreenda esse chamado de Jesus. Eu falei que não tem tempo, e não tem mesmo, né? Não dá mais para adiar. Os tempos são chegados. E a gente tem que escolher qual estrada a gente vai seguir, qual a porta a gente vai entrar. A gente tem que escolher entre o sim, sim e o não, não. Qual Senhor que nós queremos servir. Então, vocês podem ver que eu trouxe várias referências de vários momentos, de parábolas de Jesus, de ensinamentos de Jesus, e todas elas acabam reforçando a mesma coisa, de formas diferentes, né? Mas todas elas acabam fortalecendo as mesmas informações, para que a gente tenhamos uma vida, para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós tenhamos uma vida espiritualizada, para que na próxima encarnação, ou para quando a gente desencarnar, a gente olhe e fala: ufa, acabou, por essa eu passei. Porque aqui estamos que nem os estudantes, né? Fazendo as provas da vida. E quando a gente não passa numa prova, o que a gente faz? Tem que estudar de novo. Tem que fazer aquela prova de novo. Então digamos que o período de estudo é a erraticidade. É aquele período que eu tomo consciência das minhas faltas e eu tenho a oportunidade de, quando chegar na encarnação,
botar elas para acontecer e ver se de fato eu consigo ou não. E isso demanda esforço próprio, somente esforço próprio. Beleza, gente? Ufa, hoje eu falei, hein? E vocês também. Aí a Maria Neuza perguntando, né, como explicar que os mortos enterram seus mortos. Tá aí, tá explicado. Aí a Ana, que fortalecemos nossa fé quando reconhecemos as nossas falhas e mudamos a nossa conduta. A fé se fortalece e os amigos espirituais nos auxiliam, pois veem os nossos esforços. Exatamente. Beleza, gente? Deu para pegar? Deu para entender? Por isso que eu coloquei o post que eu fiz essa semana, né? Semana passada, aliás. Aliás, é um post riquíssimo, muito importante. Da fala, né? Do Raul Teixeira, né? De que o espiritismo não é para quem quer. É para quem consegue. É difícil. A gente... Sem entrar no mérito de que religião é melhor, a melhor religião é aquela que leva a criatura para Deus. E mesmo quando a pessoa não tem Deus, né, no seu coração, mas ela é boa, ela pratica o bem, ela está vivenciando as leis divinas, né? Então o espiritismo, no caso, ele é para quem aguenta mesmo, porque ele faz com que nós faz com que nós façamos essas séries de reflexões que muitas vezes a gente, em outra religião, em outra fé, não busca, não é estimulado, não é mostrado, e tá tudo bem, né? Mas eu me vejo hoje nisso e me vejo nessa necessidade. E a gente não tem que tratar a doutrina espírita, como vi em alguns comentários também, como algo difícil, algo doloroso, porque não, é uma doutrina de amor que trabalha para que nós tenhamos amor, para que nós ofereçamos esse amor, para que nós possamos receber esse amor. Olha quanto amor Chico Xavier recebeu. Eu nem imagino o quanto ele doou. Mas voltando ao exemplo dele, né? Olha quanto amor ele recebeu. Não tem uma criatura, espírita ou não, que desmereça ele, o seu trabalho, o seu ser abnegado, né? Ele era muito dedicado às pessoas, ao seu propósito. Então é algo muito lindo de se ver. Vou buscar aqui o... Deixa eu ver se consigo pegar o vídeo do Raul Teixeira, só para que vocês visualizem qual que é. Deixa eu ver se consigo buscar aqui. Aqui, ó. Primeiro vou trazer aqui esse vídeo aqui. Então, se vocês não viram, entra lá no feed, deem uma olhada. Aqui, ó. Você aguenta o espiritismo? Vale muito a pena assistir. É um vídeo forte, né? Não é um vídeo levinho, não. É um vídeo forte. Mas é um vídeo que faz com que a gente perceba tudo que a gente falou na noite de hoje. Vou colocar aqui no YouTube o pessoal também ver. Esse vídeo aqui do Raul Teixeira. Beleza, gente? Então vou pedindo aí para vocês colocarem os nomes para a vibração. Aqueles que quiserem buscar uma aguinha para fluidificar, essa é a hora.
Boa noite, Maria Neuza. Se cuida, viu? Que bom, Cris. Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa prece. As nossas vibrações. A gente tem que perceber o poder dela, né? Quando eu peço para que visualizem essas energias saindo de cada um de vocês, é de fato para que essa parte boa que nós temos seja colocada nas mãos da espiritualidade, de coração. O Paulo comentando aqui, boa noite, amigo. Eu acho que eu preciso muito pouco de uma religiosa, porque já pratico muito a caridade e empatia a todos. Devolvo respostas apenas para caridade, amor e carinho. É isso. Não é todo mundo que precisa de uma fé, de uma religião, né? Tem muita gente que consegue já extrapolar esse amor para com todas as pessoas. Então vamos lá, convido a todos para que fechem os seus olhos, que possamos sentir toda essa sustentação da espiritualidade, todas essas boas energias nos envolvendo, que possamos sentir essas vibrações positivas saindo do nosso corpo, através do topo das nossas cabeças, através da palma das nossas mãos. E a gente vai visualizando todos esses fluidos se encontrando nas mãos da espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. E esses irmãos vão disponibilizando todo esse amor para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerra, para os povos que vivem a miséria, a fome, os desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por Brasília, por todo o povo brasileiro, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, sem família, perdidas nos vícios, expostos ao frio, à fome, à solidão. Vibremos as crianças, aos orfanatos, aos idosos, às casas, aos asilos, aos encarcerados e às prisões. Vibremos as pessoas doentes em seus lares, aquelas criaturas que vivem qualquer tipo de violência. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aos leitos de UTI. E nesse momento vamos pedindo para que essas vibrações sejam derramadas a todas as pessoas que tiveram seus nomes colocados na noite de hoje, na postagem que fizemos de divulgação desse evangelho. Que todas essas criaturas possam ser cuidadas, possam ser amparadas, possam receber tudo aquilo que necessitam, de acordo com aquilo que a espiritualidade pode auxiliar. E nesse momento que possamos visualizar uma dessas pessoas, aquela que esteja mais precisando, ou nós mesmos, recebendo essa chuva de bênçãos.
Que essas bênçãos possam alimentar o espírito, possam recuperar o físico, o mental, o espiritual. Agradecidos à espiritualidade, vamos nos ligando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que fluidifique as nossas águas, que coloque nelas os remédios salutares a que cada um precise. E que durante o nosso sono, ao longo de toda essa semana, inclusive na noite de hoje, nosso corpo possa ser tratado, reenergizado, para que tenhamos forças, que tenhamos sustentação para todas as batalhas e dificuldades que a vida nos traz. Vamos deixando ainda uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E vamos agradecendo ao Pai por esse momento, por este encontro, pedindo a Ele que nos dê forças, que nos dê coragem, que não desanimemos e que nos auxilie a manter a nossa fé ativa, a nossa fé fortalecida, crendo que não estamos nunca desamparados, crendo que somos sempre auxiliados, e que nós possamos, fortalecidos nessa fé, fortalecidos nesse amor de Deus, nos isolar de todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Que nós possamos cuidar da nossa mente, daquilo que pensamos, daquilo que falamos e daquilo que fazemos. E vamos encerrando o Evangelho de hoje com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor compreender e para melhor nos amar. Que vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho de hoje. Espero que todos estejam bem, que tenha sido uma noite de muita instrução, de muito aprendizado, que possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, né? Para aonde quer que estejamos, que nós tenhamos isso na nossa consciência e que nós possamos nos fortalecer nela, que sejamos fortes. Que domingo que vem eu espero vocês para mais um Evangelho. Obrigado pela companhia, gente. Fiquem com Deus. Que vocês tenham uma excelente semana. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.